Donald Trump assume a presidência dos Estados Unidos e diz que a era de ouro começa agora. Trump declara guerra aos cartéis, aos imigrantes, promete a tomada do Canal do Panamá e fala em tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris. Presidente Lula diz que campanha eleitoral do ano que vem já começou e que a partir de agora todas as decisões têm que passar por ele. Pesquisa revela que mais de 65% dos brasileiros acham que preços nos mercados subiram desde o início do atual governo. Sistema Único de Saúde falha há 7 anos na entrega de 76 medicamentos às pessoas atendidas pela rede pública, incluindo remédios contra a diabetes. 3 ministros conservadores pedem demissão do governo de Israel por não concordarem com o cessar-fogo com os palestinos da faixa de Gaza. Projeto da Prefeitura de São Paulo resgatou 800 mil alunos da rede pública de ensino que tinham abandonado os estudos. E depois das mesas fartas e excessos das festas de fim de ano, população dá maior atenção aos alimentos mais saudáveis. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O republicano Donald Trump assumiu novamente a presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira. A cerimônia de posse aconteceu no Capitólio, onde ele fez o juramento e o discurso de posse. O discurso de posse de Donald Trump nesta segunda foi o mais longo feito por um presidente norte-americano em ao menos 90 anos, de acordo com o canal C-SPAN, que cobre o governo federal americano. Durou 29 minutos e 48 segundos, segundo a contagem do canal. O discurso de Trump em 2017 durou 16 minutos e 19 segundos. O de Joe Biden, o segundo mais longo, durou 21 minutos e 18 segundos. A contagem feita pelo canal começa com Franklin Delano Roosevelt, que falou por 18 minutos e 2 segundos em 1935. Trump prometeu o início de uma era do ouro para o país e anunciou medidas como uma emergência nacional na fronteira com o México e a deportação de milhões de imigrantes, como já vinha fazendo. O presidente repetiu ameaças de retomar o controle do Canal do Panamá, na América Central, além de anunciar a mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América. Na política doméstica, Trump prometeu encerrar programas de diversidade e disse que o Estado tem que ser cego para diferenças raciais e baseado na meritocracia. Declarou que a partir de hoje será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existem apenas 2 gêneros, masculino e feminino. O republicano atacou a administração de seu antecessor, Joe Biden, em especial, o manejo da crise migratória. Disse que o governo deu financiamento ilimitado para a defesa das fronteiras estrangeiras, mas se recusou a defender as fronteiras americanas. Acrescentou que o país tem um sistema educacional que ensina as crianças a se envergonharem de si mesmas. Em seguida, Trump anunciou uma série de medidas e prioridades. Trump lembrou a tentativa de assassinato que sofreu na campanha, quando foi atingido de raspão na orelha. Acredito que minha vida foi salva por um motivo. Fui salvo por Deus para tornar a América grande novamente. That is why each day under our administration of American patriots, vamos agir com propósito e rapidez para trazer de volta a esperança, a prosperidade, a segurança e a paz para cidadãos de todas as raças, religiões, cores e credos. Para os cidadãos americanos, 20 de janeiro de 2025 é o dia da libertação. Essa expressão normalmente é usada para se referir a países que estavam sob ocupação de forças estrangeiras. Trump prometeu que irá acabar ainda nesta semana com a política do governo de tentar moldar socialmente a raça e o gênero em todos os aspectos da vida pública e privada.
Vamos forjar uma sociedade que não veja cor de pele e seja baseada no mérito. A partir de hoje, será política oficial do governo dos Estados Unidos que existam apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Trump apelou à unificação do país e ressaltou seu papel no acordo de cessar fogo em Gaza. Segundo ele, será construído em seu governo o exército mais forte que o mundo já viu. O sucesso do país será medido não pelas batalhas que serão vencidas, mas pelas guerras que os Estados Unidos encerrarão. E talvez o mais importante, pelas guerras nas quais nunca entrarão. Enfatizou que quer ser um pacificador e um unificador. Esse será o seu legado. Trump disse que após anos de esforços ilegais e inconstitucionais do governo federal para restringir a livre expressão, ele assinará uma ordem executiva para parar imediatamente toda a censura governamental e trazer de volta a liberdade de expressão para o país. Ele falou ainda que não permitirá que o poder do Estado seja usado como uma arma para perseguir opositores políticos, referindo-se a si próprio. A partir de hoje, os Estados Unidos da América serão uma nação livre, soberana e independente. Permaneceremos corajosos, viveremos com orgulho, sonharemos com ousadia e nada ficará em nosso caminho, porque somos americanos. O futuro é nosso e nossa era dourada está apenas começando. Obrigado. Deus abençoe a América. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Thank you very much. Donald Trump já começou a colocar suas promessas em prática. Vamos até os Estados Unidos, onde está o repórter Lombardi Júnior, que vai trazer ao vivo os detalhes sobre estas medidas. Lombardi, quais são as suas impressões para essa data histórica, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo? Boa noite. Boa noite, Jaqueto, amigos do Jornal das 22. Bom, a minha impressão é que hoje o Trump ele acaba saindo do trumpismo para estabelecer uma nova era, como ele chamou no seu discurso inicial, como a era de ouro dos Estados Unidos. Regrado, evidentemente, no trumpismo, com todas aquelas situações que envolvem ingredientes dos mais intensos, particularmente por uma política que acaba se posicionando de uma maneira contumaz. Bom, sair do acordo de Paris já é um método em que deixa o Donald Trump à vontade para escantear as questões climáticas dos Estados Unidos. Ele encerrou, Jaqueto e amigos, um aplicativo que conduzia a entrada de alguns imigrantes ilegais e falou que ali na fronteira sul dos Estados Unidos, o México deveria tomar conta com aquela política de que os imigrantes deveriam ficar no México, algo que ele falou de forma consistente também no discurso. A questão de ter somente 2 gêneros, o que dá realmente aquele sinal para as famílias americanas, inclusive diante de uma grande ovação no discurso oficial e inicialmente hoje no começo da tarde, de que 2 gêneros apenas serão correspondidos por parte dessa nova política aqui nos Estados Unidos. Tudo isso faz parte do jeito Trump de ser, promessas de campanha que foram hoje, com ordens executivas e decretos, apenas ratificados, e o que o Trump promete, ele cumpre, de fato, sim. A gente só não sabe se, na prática, vai se estabelecer em termos percentuais, principalmente na questão imigratória, a intenção de fazer tudo isso, até por uma questão de verba, de condições financeiras, adotando também um pouco da política do medo através de um país que depende muito da mão de obra. E isso passa muito por conta dos imigrantes ilegais. Não se pode falar só de bandidos que são imigrantes aqui nos Estados Unidos, evidentemente que não, mas sim de pessoas que estão em condições ilegais no quesito imigratório, mas que acabam passando também por um período de medo, porque a lei ela é para todos, mesmo até com os bem-intencionados que acabam passando por esse crivo caso se depare com um policial do ICE, por exemplo. Tudo isso foi falado hoje, com as assinaturas também ele acaba assinando um acordo, a saída do Acordo de Paris, que era algo que ele já prometia, dizendo que os Estados Unidos paga muito e trabalha sozinho, e isso não é um acordo bilateral. As políticas também financeiras que adotam um princípio de taxação muito forte, sobretudo a outros países concorrentes. Enfim,
chegou trazendo o trumpismo com um plus, um ingrediente ainda maior com o jeito Trump de ser nesta data tão importante para os Estados Unidos. Jaqueto. Ok, Lombardi, obrigado pelas suas informações. Mais uma vez é um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal das 22. Uma boa noite para você e bom trabalho aí em Orlando. Vamos acompanhar agora os reflexos de tudo isso, tanto no mundo quanto no Brasil. Os principais líderes mundiais cumprimentaram Donald Trump após a cerimônia de posse. Entre eles, o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que utilizou as redes sociais para mandar mensagens de apoio. A posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos repercutiu por todo o mundo. E líderes de diversas nações comentaram a respeito das falas do norte-americano. Em um momento de seu discurso, Trump prometeu esforços para acabar com a guerra na Ucrânia e principalmente evitar a Terceira Guerra Mundial. Diante disso, os dois presidentes dos países mencionados, Putin e Zelensky, se pronunciaram. Vladimir Putin foi o primeiro a comentar sobre a fala de Donald Trump. O russo parabenizou a atitude de Trump em se mobilizar contra a guerra e disse estar pronto para um diálogo que certamente fortalecerá as relações entre Rússia e Estados Unidos. Já Zelensky fez elogios ao presidente americano e disse estar esperançoso em estreitar laços com o governo de Trump, tanto em questões de segurança quanto em crescimento econômico e estabilidade para ambos. Quem também usou a rede social para parabenizar Donald Trump foi o presidente Lula. O brasileiro cumprimentou o americano e disse esperar que as parcerias nas diversas áreas entre os países continuem a fluir normalmente. Já Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, parabenizou Trump e aproveitou a oportunidade para enaltecer o que, segundo ele, é a parceria econômica mais bem-sucedida do mundo e que juntos, Canadá e Estados Unidos, podem avançar em empregabilidade e prosperidade. Além destes, muitos outros líderes mundiais usaram as redes sociais para parabenizar o agora presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por não permitir sua viagem aos Estados Unidos. Segundo o ministro, havia o risco do ex-presidente não voltar ao país. Hoje, Bolsonaro disse que não concorda com a tese, porque se ele quisesse, fugiria agora. Aliás, segundo ele, qualquer um pode ir embora quando quiser. Bolsonaro afirmou ainda que foi representado na posse pelo seu filho Flávio e que a esposa Michele também compareceu, mas, segundo Bolsonaro, ela não se mete nestes assuntos. O novo presidente dos Estados Unidos assumiu o cargo prometendo adotar uma linha dura no comércio com os outros países. E isso, é claro, deve afetar bastante o Brasil. Os norte-americanos são o segundo maior parceiro comercial do nosso país, atrás apenas da China. Donald Trump retorna à Casa Branca com um discurso protecionista, visando favorecer a atividade doméstica e limitar a concorrência estrangeira. Embora setores importantes da economia norte-americana possam se fortalecer, há uma clara pressão inflacionária. O presidente promete mudanças nas políticas de imigração, no setor de energia e nas relações comerciais da maior economia do mundo. Trump espera um aumento de produtividade das empresas, mas há o risco de aumento nos preços pela redução da mão de obra ou pelo efeito de muitas taxas contra concorrentes de fora. Com o fluxo de dinheiro voltado para lá, o dólar se valoriza frente a outras moedas. Para o Brasil, um real mais fraco significa inflação mais alta. Com juros elevados no exterior, o Banco Central pode precisar subir a taxa básica de juros brasileira ou mantê-la alta para evitar a saída de investidores do país. Fora isso, há mudanças importantes no comércio exterior, já que os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. E Donald Trump já escolheu 80 secretários para compor o seu novo governo que começou hoje, entre eles militares, bilionários e até mesmo a ex-presidente de uma empresa de luta livre. Nos Estados Unidos, os cargos de secretário de governo são equivalentes aos dos ministros de Estado no Brasil. Para o novo governo, Trump priorizou pessoas que são fiéis a ele. A imprensa norte-americana afirmou que o republicano quer garantias de que conseguirá impor a própria agenda durante os próximos 4 anos. Grande parte das indicações de Trump ainda precisa de confirmação do Senado. Mas como a casa é controlada pelo Partido Republicano, o presidente não deve enfrentar dificuldades para conseguir aprovar os nomes indicados por ele. Filho de imigrantes cubanos e nascido em Miami, Marco Rubio se formou em Ciências Políticas pela Universidade da Flórida em 1993.
Ele foi eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2010. Rubio teve a campanha ao Senado impulsionada pelo Tea Party, que é uma ala de extrema-direita dos republicanos que se fortaleceu após a eleição de Barack Obama. A escolha de Marco Rubio para secretário de Estado representa uma reviravolta na relação dele com Trump. Em 2016, quando ambos competiam para ser o candidato republicano à Casa Branca, o senador chamou Trump de trapaceiro e a pessoa mais vulgar que já aspirou à presidência. Rubio é conhecido por ser um crítico severo da China, um opositor declarado do governo comunista de Cuba e um forte defensor de Israel. Se confirmado secretário de Estado, será o primeiro latino a ocupar o cargo de principal diplomata dos Estados Unidos. O secretário de Estado dos Estados Unidos é equivalente ao ministro das Relações Exteriores do Brasil. Suzy Wiles é considerada uma das principais arquitetas da vitória de Trump nas eleições presidenciais. Aos 67 anos, ela deve se tornar uma das mulheres mais poderosas do governo dos Estados Unidos. O nome dela foi o primeiro a ser anunciado pelo presidente. O cargo de chefe de gabinete pode ser comparado com o de ministro da Casa Civil do Brasil. Entre as funções está a coordenação das atividades do governo e a organização das demais secretarias. Suzy também deverá operar como uma das principais conselheiras do presidente. Os apoiadores de Trump esperam que Suzy traga um senso de ordem e disciplina que faltou durante o primeiro mandato do republicano. À época, ele trocou diversos chefes de gabinete. Thomas Homan será o responsável por cuidar das fronteiras dos Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Trump anunciou que ele será um czar, assim como eram chamados os imperadores russos que até o início do século XX tinham poderes plenos. Durante o primeiro mandato de Trump, Homan foi muito criticado por ser um dos defensores da separação de crianças de famílias que imigraram ilegalmente para o país. Na época, ele era diretor interino do Serviço de Imigração e Alfândega. No novo governo, ele ficará responsável pela fiscalização das fronteiras com o México e o Canadá, além da segurança marítima e aérea voltada ao tema imigratório. O bilionário Elon Musk irá chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos ao lado do empresário republicano Vivek Ramaswamy. O órgão, no entanto, não é oficialmente parte do governo americano. Segundo Trump, o objetivo de Musk será eliminar gastos desnecessários do governo, enxugando a máquina pública. O empresário prometeu fazer 2 trilhões de dólares em cortes, principalmente na burocracia federal. Ele admitiu que as medidas podem causar dificuldades temporárias para a população. Musk também deve pressionar Trump por uma maior desregulamentação em áreas nas quais ele investiu pesadamente, como inteligência artificial e criptomoeda. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu indultos preventivos a prováveis alvos de Donald Trump horas antes de deixar o cargo. A medida representa um uso extraordinário do poder presidencial e serve para proteger críticos declarados do líder eleito Donald Trump. Nenhum outro político tinha feito algo assim no país. Biden alegou acreditar em vinganças e, por isso, anistiou alguns familiares. E veja a seguir, o presidente Lula diz que a campanha eleitoral do ano que vem já começou e que, a partir de agora, todas as decisões têm que passar por ele. E o Sistema Único de Saúde falha há 7 anos na entrega de 76 medicamentos às pessoas atendidas pela rede pública, incluindo remédios contra a diabetes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez hoje a primeira reunião ministerial do ano. Reclamou das informações sobre o PIX e pediu maior esforço para a redução do preço dos alimentos. E depois de lembrar que a campanha eleitoral já começou, pediu que todas as decisões passem por ele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez a primeira reunião ministerial do ano na Granja do Torto logo após a escolha da nova gestão da comunicação sob o comando do ministro Sidônio Palmeira, que tem o objetivo de aumentar a popularidade de Lula e recuperar a imagem do país após o recente revés em relação à fiscalização de transações via PIX. A reunião tem como objetivo alinhar os ministros às diretrizes e prioridades do governo. Os 38 ministros foram convocados, assim como outras autoridades do Executivo, incluindo líderes no governo e no Congresso.
A reunião ocorre em um contexto de recuperação da gestão após a revogação da norma do Pix, que previa maior monitoramento das transações financeiras. A medida foi retirada após pressão da oposição e a ampla repercussão de um vídeo do deputado federal Nicolas Ferreira. A decisão de recuar teria partido do próprio presidente por conta da percepção de que a gestão não conseguiu se comunicar de forma eficaz com a população. A revogação da norma do Pix teria causado preocupação dentro do Planalto sobre a eficácia da comunicação do governo. Durante o discurso, Lula disse que nenhum ministro vai fazer portarias que podem, segundo ele, gerar confusão para o governo sem passar pela presidência da República. Daqui para frente, nenhum ministro vai poder fazer portaria que depois crie confusão para nós, sem que essa portaria passe pela presidência da República através da Casa Civil. Muitas vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria, alguém faz um negócio qualquer, daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. Lula também destacou que os ministros precisam agir em um esforço para reduzir o preço dos alimentos e que o valor deve ser compatível com o salário. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa. É uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. No evento com os ministros, Lula destacou a necessidade de reduzir erros e anunciou que vai chamar auxiliares para conversas individuais com o objetivo de implementar correções na gestão. E nós vamos ver se nesse ano de 2025 a gente pode corrigir aquilo que porventura a gente tenha feito de errado ou tenha deixado de fazer, e vamos tentar fazer com muito mais força aquilo que nós ainda não fizemos. Lula disse que a reunião tem o objetivo de definir o que o governo pretende realizar até o final de 2026. Eu posso dizer para vocês que a entrega que nós fizemos para o povo ainda não foi a entrega que nós nos comprometemos a fazer em 2022, porque muitas das coisas que nós plantamos ainda não brotou, ainda não nasceu. Mas o que vocês precisam compreender é que este ano será um ano de definição para a história e para a biografia de cada um de vocês na passagem pela governança desse país de 2023 a 2026. É muito importante ter clareza disso, porque daqui para frente a gente não pode mais inventar nada. Daqui para frente nós temos que colher tudo aquilo que nós semeamos. Segundo Lula, as eleições de 2026 já começaram e que, segundo ele, os adversários políticos já estão antecipando suas campanhas. É que 2026 já começou. Se não por nós, porque temos que trabalhar, porque temos que carpinar, porque temos que tirar todos os carrapichos que tiver nas plantas que nós plantamos, mas pelos adversários, a eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. A preocupação do presidente com o preço dos alimentos ganhou um componente a mais. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná mostrou que 65,7% dos brasileiros acham que a situação começou a ficar assim desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou à presidência. O levantamento ouviu 2018 pessoas em 26 estados e no Distrito Federal, de 7 a 10 de janeiro de 2025. A margem de erro foi estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com os resultados, 65,7% dos brasileiros acham que os preços dos produtos no supermercado subiram desde que o presidente Lula tomou posse. Outros 20,6% dos entrevistados acham que os preços ficaram como estavam, não sentindo uma mudança, e apenas 11,6% disseram que os preços caíram durante o governo Lula. 2,1% dos entrevistados não responderam. A pesquisa também perguntou se a situação financeira dos participantes e de suas famílias melhorou, piorou ou ficou igual com Lula na presidência. Quase 75% responderam que piorou ou permaneceu igual. Entre novembro e dezembro do ano passado, o valor da cesta subiu em 16 capitais pesquisadas pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Já em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, houve uma leve retração nos preços.
Entre novembro e dezembro do ano passado, o valor da cesta básica subiu em 16 capitais pesquisadas pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Em Natal, o aumento foi de 4,1%, Aracaju, 3,90% e Vitória, 2,88%. Já em Campo Grande, houve leve retração, de menos 0,27%. Especialmente no mês de dezembro, a gente observou essa retração, foi bem discreta, mas foi o suficiente para garantir com que a variação da cesta básica ao longo do ano, não só em dezembro, mas de janeiro a dezembro de 2024, ele ficasse na casa então dos 2 dígitos. A variação do ano foi de 10,41%. Então esse é um indicador importante que sim, a gente tem observado altas pontuais, especialmente naqueles alimentos que são típicos de exportação, mas esse aumento ele tem diminuído, ao contrário do que a gente viu, especialmente no período de 2016 a 2019 e 2020. Na balança, os produtos que mais encareceram foram o café, com um aumento de 58,69%, óleo de soja, 39,79% e carnes, 29,90%. Já produtos como tomate, batata e feijão apresentaram redução de preço. A média da cesta básica para uma pessoa que recebe aí, um salário mínimo por mês é de R$ 742. Então, a gente teve esses momentos de uma cesta mais cara, como foi a própria cesta de dezembro, fechou em R$ 770, mas a gente também teve cestas ao longo do ano de R$ 714, por exemplo. Então, essa média ficou estabilizada nesses R$ 700, a média certinha é 742, e isso é importante para a gente não ter mais aumentos de preços, porque isso sinaliza que o nosso custo de vida está ficando mais complicado para a gente administrar isso ao longo do tempo. A cesta básica é composta por 13 itens, o que não inclui os produtos de higiene. Com o preço da alimentação nas alturas, a dica é pesquisar antes de comprar. Para se ter uma ideia, o valor da cesta básica para uma família com 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças, não sai por menos de R$ 2.300. Eu pesquiso bastante, eu sou aquela pessoa que eu chego, eu olho o preço de tudinho. Comparo o preço, comparo a marca, sabe? Batata baixou o preço, tomate baixou, essas de legumes, de verdura. Mas eu acho que o que subiu mais foi o café mesmo. Eu penso, a carne também deu uma erguidinha no preço. Eu mudo, coloco um frango, um ovo, pego a promoção do dia e assim vai indo, tem que ser, O adiamento, nem que seja breve, do aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos aliviou a pressão neste começo de semana sobre as cotações do dólar nos mercados financeiros de todo o mundo. Mas no Brasil, foi necessário o Banco Central liberar 2 bilhões de dólares diante das preocupações com as contas do governo. O resultado foi uma queda de 0,4% na moeda americana, que terminou o dia valendo R$ 6,04. E a Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,41%, aos 122.855 pontos. O Sistema Único de Saúde, o SUS, não disponibilizou 76 medicamentos e procedimentos incorporados desde 2018. A situação compromete a qualidade dos serviços oferecidos e aumenta a judicialização. O Supremo Tribunal Federal tem estabelecido critérios sobre os casos excepcionais em que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde. A judicialização da saúde é um dos principais pontos de atenção do Judiciário. A Corte buscava decidir se e em quais condições o Judiciário deve conceder tais medicamentos aos cidadãos. De início, os debates envolviam apenas medicamentos de alto custo. Muitas vezes as unidades têm preços na casa dos milhares ou até milhões de reais, nos casos de doenças raras, mas evoluíram e passaram a abranger quaisquer remédios não incorporados ao SUS. A insulina análoga de ação prolongada, indicada para o tratamento da diabetes tipo 1, foi incorporada ao SUS em 2019. Calcula-se que no mundo entre adultos de 20 e 79 anos CHGA há um número assombroso de 463 milhões de pessoas vivem com diabetes. Além disso, mais de 1 milhão de crianças e adolescentes com menos de 20 anos apresentam diabetes tipo 1. Apesar do número alarmante de casos de diabetes no mundo, o Brasil prevalece na falta quase que completa sem medicamentos e procedimentos. Pela legislação, o medicamento deveria estar disponível em 180 dias, mas, após mais de 2.000 dias,
pacientes ainda não têm acesso a ele na rede pública. O problema, que atravessa gestões, no Ministério da Saúde continua vigente sob a liderança da ministra Nízia Trindade. A lista abrange medicamentos contra câncer, diabetes, hepatites, doenças ginecológicas, além de exames, testes e implantes. Especialistas alertam que essa situação compromete a qualidade dos serviços oferecidos pelo SUS e intensifica a judicialização, um problema que o Ministério da Saúde busca conter pelo impacto no orçamento. Relatórios elaborados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS indicam que o impacto no orçamento anual para a incorporação de cada nova tecnologia varia entre 5 milhões e 900 mil reais até 347 milhões de reais. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a lista dos 242 medicamentos e procedimentos incorporados já está disponível à população, enquanto os demais estão em fase de aquisição ou elaboração do protocolos de uso. E veja a seguir, o projeto da Prefeitura de São Paulo resgatou 800 mil alunos da rede pública de ensino que tinham abandonado os estudos. E 3 ministros conservadores pedem demissão do governo de Israel por não concordarem com o cessar-fogo com os palestinos da faixa de Gaza. Horas antes do cessar-fogo entrar em vigor entre Israel e o Hamas, 3 ministros israelenses de extrema-direita renunciaram à coalizão com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Eles apresentaram suas cartas de renúncia por não concordarem com o acordo feito pelo governo judeu. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas é criticado por alás ultranacionalistas da política israelense, que questionam a libertação de centenas de prisioneiros palestinos em troca dos reféns remanescentes em poder do Hamas, em oposição ao acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. 3 ministros israelenses de extrema-direita renunciaram à coalizão com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu neste domingo, horas antes de começar a troca de reféns e prisioneiros que estão em poder de Israel. No entanto, isso não coloca em risco o governo, que ainda conta com uma estreita maioria no parlamento. O Partido Poder Judeu descreveu o acordo negociado com o Hamas como uma rendição e disse que a resolução é imprudente, que verá a libertação de centenas de assassinos com o sangue de homens, mulheres e crianças em suas mãos, enquanto renuncia às conquistas das Forças Armadas de Israel na guerra. Antes mesmo de entrada em vigor do cessar-fogo, Israel continuou a realizar ataques em Gaza e pelo menos 19 pessoas morreram. No domingo, as primeiras 3 reféns do grupo terrorista palestino foram libertas, em troca de 90 palestinos detidos por Tel Aviv. 2 ônibus que transportavam prisioneiros palestinos libertados no acordo de cessar-fogo em Gaza tiveram que passar por uma multidão quando finalmente chegaram à Cisjordânia. Depois que as portas se abriram, as mulheres abraçaram seus parentes e choraram de alegria enquanto multidões cantavam, agitavam bandeiras e subiam nos veículos. Outros acenderam fogos de artifício no subúrbio, normalmente tranquilo de Beitúnia. Nos próximos 42 dias, cerca de 1.900 palestinianos deverão ser libertados em troca de 33 reféns israelitas detidos pelo Hamas em Gaza, milhares de palestinos. Deslocados com seus pertences, pegaram as estradas de volta para casa em caminhonetes, carroças puxadas por burros e a pé. Com o acordo entre os 2 países, as forças israelenses devem recuar para o leste, afastando-se das áreas mais densamente povoadas de Gaza. Esse movimento permitirá que palestinos deslocados comecem a retornar às suas casas, interrompendo temporariamente o conflito direto em áreas urbanas. Além disso, está prevista a entrada diária de centenas de caminhões de ajuda humanitária no território palestino, aliviando a grave crise humanitária na região. As barricadas passaram a ser marcas registradas das facções criminosas que controlam comunidades no Rio de Janeiro. Um obstáculo a mais para a polícia, que só no ano passado teve que remover mais de 7 toneladas destas verdadeiras trincheiras para combater as atividades ilegais.
Em meio às operações recentes na cidade do Rio de Janeiro, o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, revelou em declaração que as forças de segurança do Rio retiraram mais de 7.000 toneladas de barricadas nas comunidades dominadas por facções criminosas em 2024. Segundo o secretário, a Polícia Militar do Rio é a única do Brasil que tem um núcleo específico com equipamentos de construção civil voltado para a retirada dessas barreiras. A declaração ocorreu durante a coletiva sobre a Operação Torniquete, realizada recentemente nas unidades do Complexo do Alemão. Na operação em questão, os policiais encontraram várias barricadas na entrada das favelas. Em um ponto do complexo, os PMs tiveram de usar um maçarico para abrir caminho e prosseguir com o avanço do blindado. Um trilho de trem foi improvisado como cancela e teve de ser partido a fogo. Retroescavadeiras também tiveram que ser mobilizadas. O secretário ainda afirmou que, mesmo sendo um trabalho diário, que muita gente entende como enxugar gelo, ele será tratado com seriedade e disse que as operações para as retiradas das barricadas no território do Rio vão continuar com o objetivo de devolver o direito de ir e vir à população. Um imigrante foi atingido com uma arma de choque da polícia de São Paulo na região do Brás, no centro da capital paulista. Ele passava pelo local quando era realizada uma operação de fiscalização e levou a pior. Durante uma ação de fiscalização da prefeitura, com apoio à da Polícia Militar, para coibir vendedores ambulantes irregulares no Brás, região central de São Paulo, conhecida pelo comércio, 2 imigrantes foram atingidos por um taser pela polícia. Um senegalês, que é ex-trabalhador da região, foi atingido na cabeça enquanto passava no local durante a fiscalização. Segundo a advogada do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, ele foi atingido próximo ao olho, caiu no chão e, quando se levantou, tomou outro tombo. No momento que caiu, um policial chutou o senegalês, que estava desarmado. Ele foi encaminhado para o hospital e realizou uma cirurgia para remover o projetil acoplado na cabeça. Um haitiano também foi atingido nas costas pela arma de choque e foi encaminhado para uma UPA e já recebeu alta. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 3 homens foram detidos após resistirem à apreensão. O caso foi registrado como lesão corporal no 8º Departamento de Polícia do Brás, que requisitou exames ao Instituto Médico Legal. Um programa da Prefeitura de São Paulo localizou 800 mil alunos sem frequência escolar em 2024. Batizado de Mães Guardiãs, o projeto remunera 5 mil mulheres que atuam nas 4 mil unidades de rede de ensino da cidade. O programa, que começou em 2021, durante a pandemia de Covid-19, 70 mulheres que realizavam visitas para diminuir a evasão escolar. De acordo com o Instituto de Estudos Socioeconômicos, entre os anos de 2020 e 2021, 377 mil estudantes abandonaram a escola em todo o Brasil. Agora, o projeto conta com 5 mil mulheres que atuam em 4 mil unidades de rede de ensino da cidade. As mães recebem uma bolsa de R$ 1.482. O programa é uma ação conjunta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho com a de Educação. Segundo a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, foram realizados no ano passado mais de 1.020.000 visitas domiciliares, com o objetivo de reforçar a permanência na escola. Segundo Eunice Prudente, que foi secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho até 2024, e hoje está à frente da pasta da Justiça, o objetivo era proporcionar oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, diminuir a evasão escolar. Eunice ainda informou que muitas mães voltaram a estudar após entrarem na iniciativa. Além da busca de alunos com baixa frequência, as mães também participam das chamadas hortas educacionais. Elas dão orientações sobre alimentação saudável, preservação do meio ambiente, cultura de paz e outros temas, e contam com capacitação das secretarias. Os confrontos sangrentos entre guerrilheiros colombianos chegaram ao 5º dia nesta segunda-feira, na fronteira com a Venezuela, e já deixou pelo menos 80 mortos e 11 mil deslocados. Centenas de pessoas fugiram para o país vizinho, em meio a operações militares para conter as guerrilhas.
Na semana passada, na região de Catatumbo, os confrontos se intensificaram entre o Exército de Libertação Nacional e os antigos membros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Grupo guerrilheiro se desmantelou em 2016, depois de assinar um acordo de paz com o governo colombiano. Os combates iniciaram-se depois do anúncio do governo de Gustavo Petro, na sexta-feira, de que tinha terminado as negociações de paz com o ELN, que afirmou ter cometido crimes de guerra e não ter demonstrado desejo de paz. Essa é a segunda vez em menos de um ano que as negociações são suspensas. Entre as vítimas mortais da semana passada, contam-se Carmelo Guerreiro, líder de uma associação de agricultores, e outras 7 pessoas que tentavam negociar um acordo de paz. O governador de Santander do Norte, onde muitas pessoas foram mortas, afirmou que o exército colombiano se esforçou para retirar os cidadãos no domingo. O ministro da Defesa, Iván Velásquez, que visitou a cidade de Cúcuta, no nordeste do país, no domingo, pediu aos grupos armados que parassem de lutar. O governo acusou o ELN de crimes, mas o grupo atribuiu a culpa aos ex-guerrilheiros da FARC, afirmando que se continuassem a atacar a população, não havia outra saída senão o confronto armado. No âmbito de uma política conhecida como paz total, o governo do presidente colombiano Gustavo Petro conversou com o Exército de Libertação Nacional e outros grupos armados, mas não obteve êxito nas negociações. O ELN, fundado na década de 1960 e com cerca de 6.000 combatentes na Colômbia e na Venezuela, se financia através do tráfico de droga e de minas de ouro ilegais. E veja a seguir, um levantamento apontou quais são as profissões que provocam mais estresse. E depois das mesas fartas e excessos das festas de fim de ano, a população dá maior atenção aos alimentos mais saudáveis. Pelo segundo ano seguido, o governo brasileiro não participou da abertura do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Vários empresários e presidentes de bancos nacionais compareceram, mas os ministros brasileiros tiveram que participar da reunião marcada para hoje com o presidente Lula. Teve início o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Neste ano, o tema central do evento é colaboração para a era inteligente, onde vão ser discutidos a interação entre avanços tecnológicos, transformação social e os desafios de uma economia global cada vez mais complexa e interconectada. Antes da abertura, o Fórum divulgou seu relatório de riscos globais, destacando pelo segundo ano consecutivo a desinformação e a disseminação de informações falsas como as principais ameaças de curto prazo para 2025. O documento também apontou para um cenário mundial fragmentado em dimensões geopolíticas, econômicas, sociais, ambientais e tecnológicas. Segundo o relatório, a atual revolução social impulsionada pela tecnologia pode tanto beneficiar quanto prejudicar a humanidade, colocando a colaboração no centro dos debates deste ano. Entre as pautas estão os limites fiscais e monetários, o equilíbrio de metas de curto prazo com transformações setoriais de longo prazo, a rápida evolução tecnológica em relação ao mercado de trabalho e serviços públicos, além de assuntos relacionados a metas climáticas e energia acessível e sustentável. As atividades do encontro acontecem até esta sexta-feira. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL, acionou a Polícia Federal para identificar os autores das ameaças de morte que recebeu em suas redes sociais após a publicação de um vídeo defendendo a fiscalização do Pix. A iniciativa da deputada não teve a participação do governo. Érica Hilton publicou um vídeo em suas redes sociais defendendo a medida de fiscalização sobre as transações financeiras revogada pelo governo Lula. Além disso, também acusou a extrema-direita de propagar mentiras para os brasileiros, em especial o deputado Nicolas Ferreira, do PL, que postou um vídeo semelhante criticando o governo pela medida adotada, afirmando que ela afetaria apenas a população mais carente. A publicação da deputada somou mais de 80 milhões de visualizações em menos 12 horas de veiculação.
Segundo a equipe de segurança da parlamentar, Hilton sofreu ataques de perfis ligados à extrema-direita que enviaram ameaças de morte e comentários transfóbicos em suas redes sociais. Seus advogados reuniram capturas de tela das mensagens recebidas e solicitaram para a Polícia Federal a abertura de um inquérito para aputar e identificar os autores do crime. Até o momento, a PF ainda não se manifestou sobre o assunto. Como este mês é de alerta e conscientização sobre os cuidados com a saúde mental, é bom prestarmos atenção ao estudo divulgado pela Organização Mundial da Saúde. A OMS revelou quais são as profissões que mais sofrem com estresse, depressão e ansiedade. É cada vez maior o número de trabalhadores que pedem afastamento por problemas emocionais e a Organização Mundial da Saúde divulgou uma lista com as carreiras mais afetadas. Vamos ver agora quais são essas profissões. O primeiro lugar da lista aparecem os enfermeiros, em segundo lugar vêm os professores e na sequência aparecem policiais, atendentes de telemarketing, agentes carcereiros e jornalistas. Essas profissões foram apontadas como as profissões com a maior tendência a causar transtornos mentais e comportamentais, isso segundo especialistas envolvidos na pesquisa. E na lista de transtornos mais comuns, a ansiedade e depressão aparecem nas primeiras colocações. E não por acaso, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a população com a maior prevalência de ansiedade no mundo. Aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica e 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Mas vale lembrar que, apesar dessas pesquisas mostrarem apenas algumas profissões, todos os trabalhadores podem desenvolver transtornos mentais. Isso porque o fator predominante para o desenvolvimento de empregados com transtorno mental é a qualidade do ambiente de trabalho. Ano novo, promessa velha. Quem nunca decidiu mudar os hábitos alimentares para começar bem o ano novo, que atire a primeira pedra. Mas, independente de ter falhado ou não no ano passado, a população tem se preocupado com a alimentação. Ano novo, promessa velha. Quem nunca decidiu mudar os hábitos alimentares para começar bem o novo ano, que atire a primeira pedra. Mas independente de ter falhado ou não no ano passado, a população tem se preocupado com a alimentação. Digamos que é bem balanceada a minha alimentação. Aí final de semana tem aquele dia do lixo que fala, né? Aí come aquelas besteirinhas. Em janeiro já é foco na academia, exercício, esportes. Enfim, já vou mudar minha alimentação esse ano, mais saudável, com o máximo de proteína que eu conseguir e ir para academia. Já comecei caminhando, né? Mudei um pouquinho a alimentação, não tanto quanto eu queria. E agora vamos ver o resultado. A ideia é não ir com muita sede ao pote e tentar mudar radicalmente a vida. Segundo a nutricionista Lauana, o correto é aos poucos começar as mudanças alimentares e isso precisa iniciar desde as compras lá no mercado. Vai devagar, vamos começando mudando alguns hábitos, vamos identificar primeiro o que eu faço de errado, por que eu não consigo chegar no meu objetivo. Eu não pratico atividade física. Então, eu vou colocar ali um compromisso comigo, de pelo menos 3 vezes na semana, eu vou me obrigar de ir. Eu sempre falo que a mudança começa lá no mercado. Por quê? Por exemplo, vamos supor que hoje você chegou muito cansada e você está cansada, você não quer fazer janta. O que você vai fazer? Vai comer o que tiver na frente. Então, vai que na sua casa tenha biscoito, alimentos processados, você vai comer isso aí. Mas se no mercado você foi lá, comprou fruta, eu comprei uma tapioca, comprei um Rap 10, comprei uma opção melhor, você vai comer uma melhor opção. O melhor caminho é chegar com calma no início para que você consiga ter um bom resultado no final. Porque é certeza que você vai chegar lá. Ter uma alimentação saudável não está diretamente ligada à quantidade de proteínas ou de carboidratos ingeridos, e sim na quantidade certa de nutrientes que o corpo necessita. E nessa de começar o ano de 2025 com o pé direito, existem 5 passos importantes que não podem faltar. Principais, 5 não pode faltar. Beber água, beber ao longo do dia, não vou beber um copo de manhã e depois nunca mais. Beber água, porque a água ajuda a liberar toxinas. Vou dormir bem, de 7 a 8 horas, porque o sono de qualidade tem esse poder de recuperar o corpo. Vou comer frutas, vou comer vegetais, porque são ricos em fibra e antioxidantes, também ajuda muito no processo de digestão. Falando em digestão, uma coisa que é muito boa também é alguns chás, que a mulherada gosta. Alguns chás de ervas como de hortelã,
de gengibre, de dente de leão, também são muito bons para ajudar na digestão. E, mais importante também, não menos importante, atividade física. Por quê? Um corpo sedentário não é um corpo saudável. Então, vamos fazer um compromisso aí de pelo menos 3 a 4 vezes a semana fazer uma atividade física, porque vai melhorar a circulação, vai ajudar o seu corpo a liberar essas toxinas e as toxinas também saem pelo suor. Então, essas são as 5 principais dicas para quem quer fazer todo esse processo de limpeza. Pé direito já troquei até, agora é só água, sem refri. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.